Fala, turma! Vamos continuar aqui fazendo questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos aí para o 14º exame de ordem da OAB. Ele diz assim, ó. O Hotel Botânico recebeu o casal de namorados Júlia e Matheus como hóspedes durante um feriado prolongado. Júlia tem 15 anos de idade e Matheus 18, motivo pelo qual a adolescente foi admitida no estabelecimento por estar acompanhada de uma pessoa maior de idade. Com base no caso apresentado, a partir do que dispõe o ECA, assinale a opção correta. Logo de cara, isso está errado, tá? Não pode o estabelecimento aceitar menor de idade que não esteja acompanhado dos pais ou responsável legal. Mas, Alexandre, o namorado é responsável legal? Não, namorado, namorada, mesmo que seja maior de idade, não é responsável legal. Responsável legal, gente, é aquele que tem a guarda, a tutela, ou então os pais, tá? Tá, Alexandre, se não tiver com os pais, não tiver com o responsável legal, qual é a solução para uma hospedagem? Se tiver autorização judicial, tá? Então, ou tem a autorização judicial, ou então está acompanhado dos pais ou responsável legal. Lembre-se, responsável legal que tem a guarda legal, ou seja, aquela concedida via decisão judicial, ou então por meio de uma tutela, também mediante decisão judicial. Namorado, namorada, mesmo que seja maior de idade, não é responsável legal. Tudo bem? Então, se não tivesse uma autorização judicial, se não tivesse acompanhado dos pais ou do responsável legal, esse hotel, esse estabelecimento não poderia hospedar essa adolescente. Então, praticou um crime, Alexandre? Não, praticou uma infração administrativa, tudo bem? Praticou aí uma infração administrativa. Vamos ver, então, as alternativas. Letra A diz assim, trata-se de infração penal, já falso, é infração administrativa, motivo pelo qual, sem prejuízo da pena de multa aplicada ao estabelecimento, o funcionário responsável pela admissão da adolescente está sujeito à responsabilidade criminal pessoal. Não, é infração administrativa que responde ao estabelecimento do hotel. Letra B, trata-se de prática cotidiana, sem implicações administrativas. Realmente é uma prática cotidiana, mas sim, tem implicações administrativas. Tem implicações criminais? Falso, não tem implicações criminais, tá? Então, quando ele diz sem implicações criminais, está correto, não tem implicação criminal, mas sim, tem implicação administrativa, tá? Então, quando ele diz sem implicações administrativas, isso ficou falso. Prevista na norma especial, uma vez que a adolescente estava acompanhada de pessoa maior de idade que se torna responsável por ela. Falso. Essa pessoa maior de idade, ela não vai se tornar responsável dessa adolescente pelo simples fato de ser maior de idade, tá? Letra C, trata-se de infração administrativa, beleza. Sujeitando-se à aplicação de pena de multa, beleza. A hospedagem da adolescente desacompanhada dos pais responsáveis sem autorização escrita deste ou da autoridade judiciária. Olha, isso está perfeito com base no artigo 250 do ECA, é a letra que a gente marca, tá? É importante também a gente destacar o artigo 82, que vai proibir a hospedagem dessa criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênero, salvo se autorizado ou acompanhado dos pais ou responsável, tá bom? Letra D de dado, trata-se de uma infração administrativa e penal, falso, não é uma infração penal, é só administrativa, sujeitando o estabelecimento por determinação da autoridade judiciária a imediato fechamento por até 15 dias, não, ó. Esse fechamento por até 15 dias é só se o estabelecimento for reincidente. É o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 250 do ECA, tá? Ele só será fechado pela autoridade judiciária por decisão judicial, né? Se ele tiver ali uma reincidência por até 15 dias. Aí a polícia vai lá e fecha mesmo, tá? E ainda aplica ali a pena de multa, tudo bem? Então, letra D, falso. Então, aí as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 14º exame de ordem da OAB. Diz assim, a Declaração Universal dos Direitos da Criança reconhece como necessária ao desenvolvimento completo e harmonioso das crianças e dos adolescentes a necessidade de cuidados e um ambiente de afeto e de segurança moral e material, o que prioritariamente deve ocorrer na companhia e sob a responsabilidade dos pais.
Mas em circunstâncias excepcionais, a criança ou adolescente podem ser confiados às chamadas famílias substitutas, a respeito da colocação da criança ou adolescente em família substituta, segundo os termos do ECA, assinar a opção, a afirmativa correta. Beleza, ele vem aí, letra A. O ECA disciplina procedimento específico para a colocação em família substituta de criança ou adolescente indígena. Até aí, ó, perfeito. Há um procedimento específico. Qual é o procedimento, Alexandre? Olha, criança indígena deve ser colocada em família substituta indígena, tá? Essa é a regra trazida pelo ECA. Para quê, Alexandre? Para que se evite uma distorção cultural, para que se reduza um trauma. Veja, uma criança ou adolescente que está numa unidade de acolhimento institucional, que vai para uma guarda, uma tutela ou uma adoção, ela já passou por muito trauma. Então, reduzir o trauma, não colocando numa família tão discrepante, é um princípio que deve se aplicar nessa colocação em família substituta, é uma diretriz a ser implementada, tá? Então, é o que se aplica em relação às famílias indígenas. Família indígena adota família indígena. Essa é a dimensão. Ou fica com a guarda, ou fica com a tutela de família indígena, tá? Para diminuir aí esse choque cultural, tá? Então, o ECA, ele disciplina esse procedimento específico. Beleza. Que requer obrigatoriamente a intervenção e oitiva de representantes de órgão federal responsável pela política indígena e de antropólogos. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, isso está correto. É o que dispõe aí o artigo 28, parágrafo 6º, inciso 3º do ECA. Também é importante a gente destacar que a intervenção e a oitiva do infante será perante a equipe interprofissional e multidisciplinar que vai acompanhar aquele caso, tá? Então, uma equipe aí da Vara da Infância e da Juventude que vai estar acompanhando essa criança ou esse adolescente. Essa é a letra, então, que a gente marca, tá? Então, letra A é a letra que a gente marca. Letra B, a criança ou adolescente será prévia e necessariamente ouvida pela equipe interprofissional no curso do processo, dispensando-se o consentimento da criança ou adolescente, que será substituído pelo parecer da equipe. Olha, isso está falso, tá? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 28. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitando ali o seu estágio de convivência, respeitando o seu estágio de desenvolvimento e o seu grau de compreensão sobre a medida, e terá sua opinião devidamente considerada. O parágrafo 2º do artigo 28 vai prever que, tratando-se de maior de 12 anos de idade, ou seja, um adolescente, necessariamente seu consentimento será acolhido em audiência, tá? Então, quando a questão ela dispensa o consentimento do adolescente, essa questão ficou falsa, porque o adolescente obrigatoriamente vai ser ouvido ali na audiência pelo magistrado, tá? Então, letra B de bola, falso. Letra C, a colocação da criança ou adolescente em família substituta, por ser de caráter provisório e precário. Olha, nem sempre a colocação em família substituta vai ser em caráter precário e caráter provisório. Se for uma adoção, que é uma modalidade de colocação em família substituta, a adoção ela é irrevogável e ela é definitiva. Tudo bem? Então, falso aí. Então, já está falso aqui. Essa é a primeira afirmação aqui. Aí, exime o guardião ou tutor dos deveres de companhia e guarda, também está falso, tá? Então, ó, o guardião, o tutor, ele tem dever de companhia e de guarda, tá? Ele não vai poder transferir isso para terceiro, tá? Esse guardião, esse tutor ali vai ter que ofertar essas condições materiais, morais e educacionais, tá?
o guardião e o tutor, eles têm essa responsabilidade, não podendo se eximir, tá? Então, falso, a letra C de casa, com base no artigo 30 e 32, e a letra D, a guarda e a tutela são as únicas modalidades de colocação da criança ou adolescente em família substituta, já está falsa, tá? Então, ó, as 3 modalidades de colocação em família substituta são guarda, tutela e adoção. Vamos repetir? Guarda, tutela e adoção. Então, falso, aí quando diz que são as únicas modalidades, que pode ser nacional ou estrangeira, sendo a adoção medida de colocação em família definitiva, não em família substituta. Falso, tá? Então, estão aí as colocações, tá? As fundamentações. Próxima questão, 13º exame de ordem da OAB. João e Joana são pais de Mila, ó, vamos logo destacando aqui, ó, Mila, 9 anos, e Letícia, 8 anos. Ambas são crianças, tá? João mudou-se para Maringá depois do divórcio e levou sua filha mais nova para morar com ele. Então, levou Letícia, de 8 anos. Nas férias escolares, Letícia quer ir ao Rio de Janeiro visitar sua mãe. Então, a pequenininha, né, a menorzinha, quer ir para o Rio visitar sua mãe, enquanto Mila, a maior, deseja passar seus dias livres com seu pai em Maringá, tá? Beleza, avalie as situações apresentadas a seguir e, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, assinar a afirmativa correta. Beleza. Então, ó, letra A, Letícia, que é uma criança, poderá viajar sem autorização judicial se sua prima Olivia, prima, que tem 19 anos de idade, aceitar acompanhá-la. Olha, pode isso acontecer? Não. Porque, ó, Olivia, que é prima, ela é 4º grau, tá? Então, ó, 4º grau vai precisar de autorização judicial, tá? Vai precisar de autorização judicial. Então, quando ele diz aqui, ó, sem autorização judicial, ficou falso, tá? Como é 4º grau, que é prima, aí então vai precisar sim de autorização judicial, essa colateral de 4º grau, tá? A não ser que tivesse ali uma autorização expressa do pai ou da mãe, tá? Então, Letícia não vai poder viajar nessa condição. Mila poderá viajar sem autorização judicial se sua avó, né, que é a excedente, Filomena, a acompanhar. Beleza, pode sim, a Mila poderia sim viajar se a ascendente, né, ela tivesse acompanhando. Então não esqueçam, tá? Para essa criança ou adolescente menor de 16 anos, viajar, né, para fora do seu município, para outro estado, tá? Então ela tem que estar ali acompanhada de ascendente ou colateral maior até 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco, ou então de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável, tá? Então Mila poderia viajar, Letícia não. Letra B. Se houver prévia e expressa autorização dos pais ou responsável, Letícia e Mila ficam dispensadas da autorização judicial e poderão viajar desacompanhadas dentro do território nacional. E aí, gente, certo ou errado? Olha, isso tá falso, tá? Isso tá falso. Porque, lembre, para viagens e unidades da federação distinta da residência, vai precisar de autorização judicial se estiver desacompanhado dos pais ou responsáveis, tá? Então, falso, aí se não tiver acompanhado dos pais ou responsáveis, tem que ter autorização judicial. Essa é a regra, tá? A exceção é o que a gente trouxe aqui no parágrafo 1º do artigo 83, né? Então, se essa criança ou adolescente menor de 16 anos tiver acompanhado de um ascendente, ou seja, os avós, bisavós, ou então colateral maior até 3º grau, ou então de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai ou responsável. Aí sim, ela pode viajar sem os pais ou sem autorização judicial, mas a regra é que precisa de autorização dos pais, ou se não tiver, dessa autorização judicial. Beleza? Então, falso. Então, se liga, não vai ser suficiente as meninas terem só autorização dos pais
pegar essa autorização dos pais, botar embaixo do braço e sair viajando sozinha. Não pode, tá? Não pode. Ela só pegar a autorização dos pais por escrito e sair viajando. Não, não é assim, tá? Então, cuidado com esse detalhe aí, tá? Elas vão ter que estar ali acompanhadas dos pais ou do responsável legal. Se não tiver, tem que ter autorização judicial, só com autorização dos pais. Ela não pode botar essa autorização dos pais e sair viajando, não, tá? Então, falso a letra B. Letra C, Letícia poderá viajar desacompanhada dos pais por todo o território nacional se houver autorização judicial. Olha aí, ó, beleza. Que poderá ser concedida pelo prazo de 2 anos. Verdade. Essa autorização judicial, ela pode botar embaixo do braço e aí viajar sim. E essa autorização, ela pode estender aí por prazo de 2 anos, tá? É o que dispõe o artigo 83, parágrafo 2º, tá? Mila não precisará de autorização judicial para ir a Maringá se o seu tio, olha, o tio é colateral até 3º grau, tá? José aceitar acompanhá-la, beleza. Sendo colateral até 3º grau, então entra na exceção do parágrafo 1º do artigo 83, né, em que a criança ela vai poder viajar se ela estiver acompanhada, a criança ou adolescente menor de 16 anos, ela vai poder viajar se ela estiver acompanhada de ascendente ou colateral maior até o 3º grau. No caso, tio é até 3º grau, comprovado documentalmente esse parentesco, tá? Primo não pode, tio pode. Então, letra C é a letra que a gente marca, tá? Letra D de dado. Mila poderia aproveitar a ida de sua vizinha, olha, vizinha, tá? Maria, de 23 anos, para acompanhá-la, desde que devidamente autorizada por seus pais. Olha, pessoa maior expressamente autorizada pelos pais, pode, tá? Então, é o que entra aí no parágrafo 1º do artigo 83. Então, Mila poderia sim. Enquanto Letícia não precisaria da autorização judicial de seu padrinho, Ricardo, primo do seu pai. Olha, padrinho não é parente, né? Primo é colateral até 4º grau, tá? Se é colateral até 4º grau, não entra na exceção do parágrafo 1º do artigo 83, tá? Então, para esse primo aí acompanhar, teria que ter ali ou autorização judicial ou então autorização expressa dos pais, tá? Se não tem autorização dos pais e se não tem essa autorização judicial, esse primo Ricardo não pode acompanhar, tudo bem? Então, falso a letra D. Então, estão aí as fundamentações, tá? Se liga aí nesses dispositivos. Próxima questão, 12º exame de ordem da OAB. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece os princípios que devem ser adotados por entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional. Segundo esses princípios, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. As entidades devem buscar constantemente a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados, a fim de promover e aprofundar a integração entre eles e os diferentes contextos sociais. Olha, isso é lógico que está falso, está com base no artigo 92, inciso 6º. Olha, essas crianças, esses adolescentes que vão para a casa de acolhimento, eles já sofreram um trauma muito grande, tá? Já passaram por algum tipo de violação de direito, por alguma violência. Sendo assim, a ideia é diminuir os traumas. Sair mudando de casa de acolhimento, ficar pingando de casa em casa, isso não vai ajudar. Concorda comigo? Isso vai fazer com que ela perca a relação, os vínculos com as pessoas daquela casa, gerando mais trauma. Então, a ideia é exatamente o contrário. É reduzir essas transferências, evitar essas transferências, tá? O que torna essa letra A falsa. Não deve buscar essa transferência, tá? Artigo 92, inciso 6º. Beleza. Letra B. Por força de disposição expressa de lei, o dirigente das entidades com objetivo de acolhimento institucional ou acolhimento familiar
é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Olha que pegadinha de prova. E aí, gente, certo ou errado? Olha, tá falso. Alexandre, qual é o erro? Veja, o ECA, ele só fala que é guardião o dirigente da entidade de acolhimento institucional. Ele não trata dessa condição de guardião do dirigente, né, desse acolhimento familiar. Vê só, esse acolhimento familiar, o que a gente chama dessa mãe social, essa mãe vai ter uma guarda, sim, tá? Mas o ECA não trouxe isso de forma expressa, tá? Não é um dirigente de um acolhimento familiar. O acolhimento familiar é uma mãe social, é uma pessoa que vai estar ali cuidando de 2, 3 até 8 crianças ou adolescentes, tá? Então o nome correto não é dirigente, tá? Mas sim, essa mãe que trata, essa mãe social, né, que faz esse acolhimento familiar, vai ter sim a guarda, tá? Mas a questão está buscando aí a luz do ECA, e o ECA ele não trouxe essa figura do dirigente do acolhimento familiar, tá? E não trouxe também essa figura da guarda para o dirigente do acolhimento familiar, o que torna esse item falso, com base no parágrafo 1º do artigo 92, tá? Beleza, então letra C. Mesmo inserida em programa de acolhimento institucional ou familiar, a criança ou adolescente deve ser estimulada a manter contato com seus pais ou responsável. Perfeito. Esse é um princípio que rege, uma diretriz que rege aí essa entidade de atendimento, né, com base no parágrafo 4º, artigo 92, tá? Então, esse acolhimento dessa criança ou adolescente vai buscar, esses profissionais que atuam no acolhimento da criança ou adolescente, vai buscar sempre ali o contato com os pais ou responsáveis para tentar resgatar esses vínculos familiares, tá? Veja, nem sempre isso é possível, né? Quando há uma violência muito grave, né, como por exemplo um estupro, uma tentativa de homicídio, aí vai ser uma extinção do poder familiar e, pelo contrário, esses pais não vão poder visitar essa criança ou adolescente na casa de acolhimento. Mas quando são situações mais leves, então essa casa de acolhimento tem como missão buscar resgatar esse convívio familiar, o que torna essa questão correta, tá? Letra D, é vedado o acolhimento de criança ou adolescente em entidades que mantenham o programa de acolhimento institucional sem prévia determinação da autoridade competente. Olha, isso é falso. Por quê? O artigo 93 vai trazer que, excepcionalmente, em caráter de urgência, esses dirigentes poderão acolher sem prévia autorização judicial, tá? Alexandre, como assim? Imagina que é uma sexta-noite, um sábado à noite, tá? Então chega no conselho tutelar um caso de estupro, um caso grave, né? E não tem família extensa para ficar com aquela criança ou aquele adolescente. Então, esse conselheiro tutelar poderá ali solicitar o acolhimento institucional para o dirigente da casa de acolhimento. O dirigente da casa de acolhimento, tratando-se, então, no caso excepcional e urgente, vai acolher aquela criança, já que não tem para onde encaminhar aquela criança, então vai acolher aquela criança e no prazo máximo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, esse dirigente vai comunicar o fato à autoridade judiciária competente, tá? Mas a regra é que o acolhimento institucional, o acolhimento familiar, deva se dar por meio de decisão judicial. Excepcionalmente, então, nessa situação que a gente está dando aqui como exemplo, pode-se fazer aí esse acolhimento sem autorização judicial, tá bom? Tá? Por meio do conselheiro tutelar, fazendo esse pedido. Beleza, então, falso, quando ele diz é vedado, há essa exceção em caso de urgência, em casos excepcionais, tá bom? Então, estão aí as fundamentações. Lembre-se que esse fato tem que ser comunicado no prazo de 24 horas ao juiz da Vara da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. Vamos para mais uma questão. 12º exame de ordem da OAB. Paulo, de 4 anos, é filho
de Carla e não teve a sua paternidade reconhecida. Cláudio, avô de Carla e bisavô de Paulo, muito preocupado com o futuro do bisneto, pretende adotá-lo. Olha, é um ascendente, tá? Veja, Paulo, né, que é o bisavô, ele é um ascendente, ele pretende adotar. Tendo em vista que Carla ostenta uma situação financeira precária e, na opinião do avô, não é muito responsável, tá? Acerca da possibilidade de adoção de Paulo por Cláudio, assinale a afirmativa correta. Logo de cara, não pode, tá? Ascendente não pode adotar descendente, né? E o irmão não pode adotar o outro irmão, tá? Então, avô, bisavô não pode adotar neto, bisneto, tá? Nenhum irmão pode adotar o outro irmão, beleza? Então, vamos aí para as alternativas. Isso se fundamenta no artigo 42, parágrafo 1º do ECA. Vamos ver. Letra A. Cláudio, sendo bisavô de Paulo e membro de sua família extensa, terá prioridade na adoção da criança, exigindo-se, contudo, que Carla, mãe de Paulo, autorize e que o adotando dê o seu consentimento em juízo. Olha, falso, tá? Não vai poder ocorrer esse tipo de adoção, também com base no artigo 45, parágrafo 1º, tá? Então, falso. Letra B de bola. Cláudio, por ser bisavô de Paulo, não poderá adotá-lo, mesmo que Carla consinta, já que tal medida excepcional não é permitida quando o adotante é ascendente ou irmão do adotando. Corretíssimo. Parágrafo 1º do artigo 42 é a letra que a gente marca, tá? Já é a letra que a gente marca. Letra C. Como Cláudio só poderá adotar Paulo se Carla for destituída do poder familiar? Não, não vai poder, tá? Não vai poder. Tá? Então, falso. Cláudio, por ser bisavô de Paulo, por um lado tem prioridade na adoção? Não, não tem prioridade. Ele não vai poder adotar, tá? Outra coisa é importante destacar que o consentimento da criança, né, só vai ser colhido se ela tiver condições de autodeterminar-se, né? Então, a obrigatoriedade de ouvir é só do adolescente. Sendo criança, a criança ela poderá ser ouvida no processo de adoção, a depender do seu grau de desenvolvimento. O adolescente é que ele deverá ser ouvido. Portanto, também a gente destacar isso. Então, estão aí as fundamentações. Beleza. Sim, importante destacar que o avô aí, ele pode buscar ali uma guarda, ele pode buscar uma tutela, mas não uma adoção, tá bom? Beleza. Próxima questão aí, ó. 11º exame de ordem da OAB. A interpretação e aplicação da Lei 8069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve perseguir os objetivos de proteção integral e prioritária dos direitos das crianças e dos adolescentes que deles são titulares. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Letra A. A aplicação das medidas específicas de proteção previstas pelo ECA pode-se dar cumulativamente, devendo a autoridade competente escolher a mais adequada diante das necessidades específicas do destinatário. E aí, gente, certo ou errado? Olha, isso tá perfeito, é a letra já que a gente marca, tá? Com base no artigo 99, as medidas protetivas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. Alexandre, onde é que estão as medidas protetivas? Lá no artigo 101 do ECA. Dê uma olhadinha lá, estão lá todas as medidas protetivas, que como regra podem ser aplicadas ali pelo conselheiro tutelar ou pelo magistrado, juiz da vara da infância e da juventude. Alexandre, o conselheiro tutelar pode aplicar todas as medidas protetivas? A resposta é não, tá? Então, ó, como regra, a medida protetiva de acolhimento institucional, acolhimento familiar, deve ser aplicada pelo magistrado. Excepcionalmente, em caráter de urgência, é que o conselheiro tutelar pode ali pleitear e o dirigente deve acolher, comunicando o fato no prazo máximo de 24 horas à autoridade judiciária competente. Cuidado, porque jamais, em hipótese alguma, o conselheiro tutelar pode aplicar a medida protetiva de substituição, de colocação em família substituta. Ou seja,
Em hipótese alguma, o conselheiro tutelar poderá fazer guarda, tutela ou adoção. Isso é decisão exclusiva do magistrado, tá? Então, letra A é a letra que a gente marca. Letra B, se Joana, que tem 9 anos, que é uma criança, né, tiver seus direitos violados por ação ou omissão do Estado, serão cabíveis as medidas específicas de proteção previstas pelo ECA, que, dependendo das circunstâncias, não deverão ser aplicadas ao mesmo tempo. Falso. Podem sim ser aplicadas mais de uma medida protetiva ao mesmo tempo, tá? Então, não há nenhum problema nisso. Então, falso. Então, você pode aplicar a medida protetiva de matrícula na escola e também encaminhamento para um tratamento para a criança se livrar de algum vício, sei lá, se ela for viciada em álcool ou outras drogas, tá? Então, pode se aplicar mais de uma medida. Falso. Letra C, se Júlio, que tem 9 anos, tiver seus direitos violados por abuso ou omissão dos pais, não serão aplicáveis as medidas específicas de proteção, mas sim medidas destinadas aos pais ou responsável, previstas pelo ECA. Falso. Vão ser sim aplicáveis, é possível ser aplicadas sim medidas protetivas para ele, tá? Então, falso. A letra D, as medidas específicas de proteção previstas pelo ECA devem ser aplicadas de modo a afastar uma intervenção precoce, efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida, sob pena de responsabilidade primária e solidária do poder público. Também está falsa. Lá nos termos do artigo 100, parágrafo único, inciso 6º, um dos princípios que regem a aplicação da medida é exatamente essa intervenção precoce, tá? Então, a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida, tá? Então, falso a letra D. Estão aí as fundamentações.